Meus irmãos, temos pouco tempo, mas eu quero refletir sobre o tema relação de filhos e pais, a harmonia que Deus deseja. Eu quero convidar a mídia a reproduzir Efésios capítulo 6, de 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3. Nós vamos ler essas palavras que nos ajudam a compreender como os filhos devem considerar os pais, compreendendo a importância do papel deles em sua formação, em sua condução ao longo da vida. Creio que os pais do Guilherme poderão ouvir bem e passar ao seu filho esses ensinos. Vejam só, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. O que significa isso? Porque lá em Êxodo e depois em Deuteronômio, que é a repetição da lei, está: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias que o Senhor te dá na terra, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Meus irmãos, Colossenses também, que é uma carta gêmea da carta aos Efésios, diz o capítulo 3, versículos 20 e 21, estas palavras que vamos agora ler. Eu vou pedir que a congregação repita comigo, 20 e 21. Colossenses 3, 20 e 21. Vamos ler juntos? Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Mas aos pais, de maneira especial, vou falar hoje à noite. Venham aqui, tenham coragem de vir, para conhecer a sua competência e a sua responsabilidade. Temos de convir que os dias atuais são de difíceis relações no seio das famílias. Quanto ao pensar, ao sentir, ao agir de filhos e de pais. A presença marcante e maciço emprego indiscriminado da tecnologia, o afrouxamento dos laços familiares, as políticas na área da família e seus relacionamentos, a intervenção, admitamos, indevida do Estado na educação e relacionamentos entre pais e filhos, tem produzido enormes dificuldades, desarmonia e descompasso na vida familiar. O que é ser filho? O que é ser pai? Como deve ser o relacionamento sadio de filhos e pais, pais e filhos? Quais os paradigmas de convivência familiar e os limites de autoridade e liberdade e a relação de direitos e deveres na escola chamada família? São questões que me preocupam e de que me ocupo. Em primeiro lugar, que os filhos precisam saber. Por isso eu pedi que os filhos estivessem aqui. Os filhos, as filhas estivessem aqui. Eu quero dizer algumas coisas que os filhos precisam saber. Filhos, seus pais que os geraram como frutos de seu amor e os trouxeram à luz, ou fizeram-nos nascer
do próprio coração por livre vontade, são importantíssimos para vocês. Seus pais são delegados de Deus, isto é, recebem uma incumbência de Deus para educá-los, para amá-los, para fazer de vocês homens e mulheres maduros, segundo a vontade de Deus, íntegros, justos, piedosos e construtores de uma sociedade de justiça, verdade e bondade. E é importantíssima uma palavra, aliás, duas palavras são importantíssimas para vocês, que devem ser pronunciadas por seus pais: o sim e o não. O sim assinala a liberdade de agir, o não, os limites. E educar é estabelecer limites. Seus pais que os geraram vão usar a palavra não várias vezes, e esse não será uma bênção para vocês. Uma vez uma bisneta, minha primeira bisneta, me telefonou, tinha o quê? 8 anos ou 9. Vô, chorando, eu não gosto de ver mulher chorar, ainda mais uma criança. Vô, chorando, a minha mãe e meu pai não querem me deixar ir à festa de aniversário de um colega. Fala com eles, vô. Eu, sem saber o que estava acontecendo, eu disse: saiba, minha bisneta, que os pais são delegados de Deus. Eles poderão dizer sim ou não. E quando dizem não, eles têm razões muito importantes. Às vezes as mães dizem não sem pensar, intuitivamente. O coração as leva a dizer não, porque algo não é importante para seu filho. Então, receba o não de sua mãe, de seu pai, com vontade de Deus. Mas vô, aí a mãe estava na linha telefônica. Toda mãe comete esse crime, de tirar a privacidade dos filhos. A mãe estava na linha e disse: pastor, o senhor está ouvindo o que essas crianças fazem? Esta menina já foi a 2 aniversários essa semana. E esse agora do sábado é numa família que fuma, bebe, diz palavrão. O ambiente não é adequado para minha filha. Então, você ouviu, fulana, não vou dizer o nome, questão de privacidade. Você viu que eu disse que vocês são delegados de Deus. Sabem quando dizer não. Então, você considere a importância da educação. Seus pais educarão vocês, apontando o caminho e indo à frente para ensinar o caminho. Compartilhando experiência, o seu saber com sabor, empregando cada dia, como disse, 2 palavrinhas monossilábicas e extremamente importantes para todos nós, sim e não, para que a polícia e a justiça não tenham de dizer não a vocês no futuro. Eles estabelecerão limites, e a obediência será fundamental para a boa formação de vocês. Dou graças a Deus pelos nãos que os meus pais me disseram. A disposição de respeitar os limites, como ocorre com as regras de cada modalidade esportiva, ou os limites no trânsito. Se o sinal está vermelho, o semáforo vermelho, isso significa que você não deve avançar. E os pais acendem os sinais para a nossa vida. O verde, para caminhar, o amarelo, para atenção, o vermelho, para parar. Então, é importante respeitar os limites, tanto necessários no esporte, como no trânsito e na vida, para que se possa construir uma nação justa, respeitadora,
capaz de alcançar novos patamares de desenvolvimento, os filhos têm de atentar para a educação de seus pais. Seus pais, filhos, lhes comunicarão valores preciosos, de natureza moral, espiritual, da verdade. Vocês precisam ouvi-los, mas não imitem os erros deles. Não falem os palavrões que alguns deles eventualmente falarem. Sejam bons. Seus pais os trarão à igreja, quando vocês são ainda pequenos, e às vezes pela mão, ensinarão o caminho em que devem andar, mostrarão e advertirão quanto às curvas e perigos da estrada da vida e da adolescência e da juventude em diante, terão de andar com seus próprios pés e motivados por sua própria vontade. Aprendam a viver e vivam. Porque Jesus ficou no templo quando todos os seus coetâneos e contemporâneos voltavam para Jerusalém, voltavam para casa, melhor dizendo, na Galileia. Porque ele havia sido antes levado à casa do Senhor e valorizava a casa do Senhor. Então, levem em conta isso. Obedeçam seus pais, pois eles são os seus maiores amigos. Não há amigo maior seu do que seu pai e a sua mãe. E amem e honrem seus pais, embora por um tempo não gostem dos seus nãos, ou ainda não, agora, ainda não é hora, ou isso está errado, para falar com vocês, vai dar ruim, para usar a linguagem de vocês. Sim, obediência, respeito e cuidado devem marcar a convivência de vocês e seus pais. Haja, portanto, compreensão e compromisso da parte de vocês com tudo que lhes falei e a Bíblia ensina. Eu aprendi a obedecer meus pais. Eu aprendi a ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, lida à luz de lamparina no interior do estado do Rio de Janeiro, lida por minha mãe. Eu guardei os ensinos de meu pai. Eu soube compreender os seus sims e os seus nãos. E por isso Deus me encaminhou a minha vida. Eu sou um dos sujeitos mais felizes deste mundo. Ah, meus amigos, isso é agradável ao Senhor. A obediência e a honra aos pais trazem como resultado uma vida longa e uma vida abençoada. O prolongar dos dias não é apenas em extensão, mas em qualidade. Um filho obediente, um filho que honra o pai, é abençoado o tempo todo. Meus irmãos, meus pais já eram idosos. Meus pais moravam em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Minha mãe teve um problema do coração, foi para um hospital em Nova Iguaçu. Eu fui ao Rio visitá-la, não a vi bem tratada, bem cuidada. Eu disse, papai, nós temos que ir para São Paulo. Ah, mas eu não posso, eu não tenho condições de pagar o aluguel. Deixe por minha conta. O senhor vai ter condições. Ele tinha construído uma casinha lá num bairro chamado Posse, em Nova Iguaçu. Eu disse, pai, vamos para lá. Encontrei um apartamentozinho bem num prédio nos fundos da primeira igreja batista, no segundo andar. Aluguei o apartamento e os trouxe do Rio de Janeiro para São Paulo. Papai, muito orgulhoso, não queria ser ajudado. Eu fazia o seguinte, eu pedi ao tesoureiro que tirasse do meu salário a parte necessária, depositasse na conta do meu pai, para meu pai pagar o aluguel todo mês. Dava um dinheirinho à minha mãe, ela comprava frango, comprava coisas para fazer o almoço. Eles não tinham telefone, eu pedi permissão à igreja, e nós furamos a parede
dos fundos da igreja, para levar uma linha para a sala de minha mãe, para que ela pudesse ter comunicação comigo, se tivesse telefone. Era difícil o telefone naquele tempo. Eu cuidei de minha mãe, ela foi operada aqui no Hospital da Beneficência Portuguesa, meu pai foi cuidado. Meus irmãos, eu não me arrependo de ter cuidado dos meus pais. Depois a minha mãe morreu, meu pai foi morar lá em casa, primeiro aqui em São Paulo, em Perdizes, depois em Atibaia. Meus irmãos, como foi bom cuidar de meus pais, honrar meus pais. Eu nunca quis pô-los em casa de repouso, porque casa de repouso não é de repouso, só é repouso para os filhos que ficam em casa e não pensam nos seus pais. Alguns nunca os visitam. Eu já visitei muita casa de repouso e vi velhinhos chorando. Ah, meus filhos nunca vieram aqui. Então eu ia visitar irmãos idosos, mas eu ia também orar com aqueles que estavam chorando por ausência do cuidado de seus pais. Os seus filhos farão com vocês hoje, filhos, o que vocês fizerem com seus pais hoje e amanhã, quando forem idosos. Sim, que Deus abençoe todos os filhos. Eu dou graças a Deus pelo que fiz por meu pai, por minha mãe, até o fim. Dou graças a Deus. Eu digo a vocês, é uma boa receita. Cuidem de seus pais, obedeçam a seus pais, amem seus pais, não apenas no dia dos pais como presente, no dia das mães como presente. Cuide deles, ame-os, e vocês serão para sempre abençoados. Mas hoje à noite será para os filhos, para os pais. Aí vocês pais vão ouvir. Se não quiserem ouvir, não venham. Mas se vierem, vão ouvir a palavra de Deus. De algumas coisas gostarão, de outras não. Mas a gente não come nem tudo que é gostoso, come o que é necessário. A gente toma alguns remédios horrorosos. Vocês já se lembram, vocês antigos, da emulsão de Scott? Eu ameaço às vezes a minha esposa com emulsão de Scott. Eu digo, olha, se não quiser tomar esse remédio, eu vou ali na farmácia e compro emulsão de Scott, que é óleo de fígado de bacalhau. A gente não toma. Meus irmãos, a palavra de Deus pode ser amarga em nossa boca, mas adoça o nosso organismo e abençoa a nossa vida. Venham hoje à noite e convidem outros pais, para que nós tenhamos um culto abençoado. E venham todos ao Congresso da Família. Essa igreja estará realizando um congresso, vocês todos estão convidados, vocês que estão ouvindo através do YouTube. Sexta-feira, sábado e domingo. Venham aqui, vão ouvir a palavra de Deus, o tema será Desafios para a Família nos Dias Atuais. E o grande propósito que Josué assumiu, e nós queremos assumir hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, estejam aqui logo mais. E Deus os abençoe ricamente. Logo mais serão os pais. Preparem o coração, preparem os ouvidos. Limpem bem os ouvidos para que ouçam tudo. E Deus os abençoará. Nós vamos orar neste instante, que é uma assembleia da igreja, a Igreja Batista adota o regime democrático. As decisões são tomadas pela assembleia. Os assuntos são estudados pelos conselhos, pela diretoria, e a matéria é trazida à igreja para votar. Por exemplo, na Rússia, quando havia a União Soviética, não havia democracia, mas as igrejas batistas continuaram a praticar a democracia. Eleição anual de sua liderança e decisões
pela Assembleia Reunida. Igreja Batista é assim. Cada igreja é autônoma. Ninguém manda nessa igreja, senão Jesus. Não temos conselho, não temos um órgão superior, não temos bispo, não temos, papa. Jesus é o Senhor da igreja. E nós administramos democraticamente a igreja. Que Deus abençoe vocês, para que entendam estas coisas. Nós vamos orar, porque passamos 20 minutos do tempo que eu pretendia, pelas razões que vocês conheceram, e então a assembleia, que não vai ser longa, vai acontecer daqui a pouco. Eu estarei ali só para me despedir de pessoas, não membros da igreja, que desejem sair, porque os membros da igreja permanecerão. Você, quando é batizado, ou chega à igreja por carta de transferência, você conhece o estatuto, o regimento interno. Você tem a obrigação de participar das assembleias de sua igreja. Para falar, se sentir necessidade, para propor e para votar, ou para discutir um assunto que exija discussão. Discussão no sentido de briga, a manifestação de opiniões, de ideias. Eu gosto mais de ser batista, sabe? Gosto demais de pertencer a uma igreja batista. Aconselho vocês, pertençam a uma igreja batista, vocês vão ver que coisa boa é, viu? Oremos então. Eu estarei então para me despedir dos que vão sair, mas os outros permaneceremos para a assembleia que será presidida pelo diácono Reinaldo Berzins. Oremos. Damos-te graças, Senhor, por tua palavra, que fala aos filhos, desde os filhos pequeninos aos filhos adultos, com relação aos pais, a quem devem amar, respeitar, obedecer, honrar. Damos-te graças, Senhor, por tua palavra. Nós não ficamos às escuras, no mundo confuso como é o nosso. A tua palavra é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Damos-te graças por isso. E nós oramos agradecidos por esse culto e por este momento, no nome bendito de Jesus. Amém.